Você já se perguntou o que é exatamente a Bíblia? Quem a escreveu? Como ela foi formada? E por que ela é considerada o livro mais importante da história da humanidade? Neste vídeo, vamos fazer uma verdadeira jornada no tempo para entender tudo sobre a Bíblia, sua origem, estrutura, traduções, curiosidades e importância ao longo dos séculos. Fique até o final porque algumas curiosidades vão te surpreender. A Bíblia é uma coletânea de livros sagrados, escrita por mais de 40 autores diferentes, em um período de mais de 1500 anos. Ela é considerada a palavra de Deus por judeus e cristãos, e influenciou profundamente a cultura, a política, a arte e a moral da civilização ocidental. A palavra Bíblia vem do grego bíblia, que significa livros. Ou seja, a Bíblia é como uma biblioteca sagrada. A Bíblia é dividida em duas grandes partes. Antigo Testamento contém 39 livros. Na tradição protestante. E relata a criação do mundo. Os patriarcas, a história do povo de Israel. As leis, os profetas e os salmos. Novo Testamento contém 27 livros e apresenta a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, além dos ensinamentos dos apóstolos e a formação da Igreja. A Bíblia Católica contém livros a mais do que a Bíblia Protestante, chamados de deuterocanônicos. Os primeiros textos da Bíblia foram escritos em hebraico, aramaico e depois em grego. Muitos relatos foram transmitidos oralmente por gerações antes de serem escritos. Os livros foram sendo reunidos ao longo do tempo. O cânon do Antigo Testamento foi consolidado entre os séculos V e a.C., enquanto o Novo Testamento foi definido entre os séculos II e IV depois de Cristo. A Igreja teve um papel fundamental na preservação e organização desses textos sagradosos. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. Está disponível em mais de 3.500 idiomas e dialetos. Ela também é o livro mais vendido da história, com bilhões de cópias impressas. A primeira Bíblia impressa foi a famosa Bíblia de Gutenberg, em 1455, que marcou o início da Revolução da Imprensa. As traduções mais conhecidas incluem a Septuaginta, grego, a Vulgata, latim, a King James Version, inglês, e no Brasil a Almeida Revista e Atualizada. A Bíblia tem 66 livros, na tradição protestante, com cerca de 1.189 capítulos e mais de 31.000 versículos. O menor versículo é Jesus chorou, João 11:35. O maior é Ester 8:9. O Salmo 119 é o capítulo mais longo. O capítulo central é o Salmo 117, o mais curto também. A Bíblia já foi usada para justificar guerras, leis, movimentos sociais e também como base para os direitos humanos. Ela continua sendo um livro inspirador, mas também polêmico, dependendo da interpretação. Hoje, a Bíblia é um guia espiritual para bilhões de pessoas. Ela é lida em templos, igrejas, casas, presídios, escolas e até em tribunais. Para muitos, ela não é apenas um livro antigo, mas uma mensagem viva que continua transformando vidas. Mais do que um documento histórico ou religioso, a Bíblia é um patrimônio da humanidade. As conexões entre os livros da Bíblia. As conexões entre os livros da Bíblia são um dos aspectos mais fascinantes do texto sagrado. Apesar de terem sido escritos por dezenas de autores, em diferentes épocas, culturas e contextos históricos, os livros da Bíblia formam uma narrativa coesa, com temas interligados, profecias que se cumprem e símbolos que se repetem de maneira intencional. A Bíblia pode ser vista como uma única grande narrativa. Começa com a criação do mundo em Gênesis. Passa pela queda da humanidade. Acompanha a história do povo de Israel. Chega à vinda de Jesus no Novo Testamento. E termina com a restauração final em Apocalipse. Essa linha do tempo espiritual é o que conecta todos os livros: criação, queda, redenção e restauração.
Conexões entre o Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento não são independentes. Eles estão profundamente conectados. O Antigo Testamento traz centenas de profecias sobre o Messias. No Novo Testamento, Jesus cumpre essas profecias. Exemplo: Isaías 53 descreve o servo sofredor, relacionado à crucificação de Jesus em João 19. Miqueias 5:2 fala sobre o nascimento do Messias em Belém, cumprido em Mateus 2:1. Símbolos e tipologias. O Cordeiro Pascal do Êxodo aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, em João 1:29. O tabernáculo e o sistema de sacrifícios simbolizam a mediação entre Deus e os homens, algo que se cumpre plenamente em Hebreus 9 com o sacrifício de Cristo. Ligações entre personagens e eventos. Mesmo personagens que aparecem em diferentes livros estão conectados. Adão e Cristo. Em Romanos 5, Paulo chama Jesus de o segundo Adão, mostrando a restauração da humanidade. Moisés e Jesus. Ambos sobem montanhas para ensinar leis, Moisés no Sinai, Jesus no Sermão do Monte. Moisés liberta o povo da escravidão no Egito. Jesus liberta do pecado. Davi e Jesus. Jesus é descendente de Davi e cumpre a promessa de um rei eterno. 2 Samuel 7, Lucas 1:32 e 33. Citações e referências cruzadas. O Novo Testamento está cheio de citações diretas do Antigo Testamento. Só o Evangelho de Mateus cita o Antigo Testamento mais de 60 vezes. Hebreus é praticamente um comentário teológico sobre o livro de Levítico. Apocalipse retoma imagens de Isaías, Ezequiel, Daniel e Zacarias. Há milhares de referências cruzadas. Estima-se que existam mais de 60.000 conexões internas na Bíblia, como uma grande teia espiritual. As conexões entre os livros da Bíblia mostram que ela não é uma coleção aleatória de textos, mas uma narrativa cuidadosamente entrelaçada com intencionalidade divina e literária. Seus autores, mesmo separados por séculos, falam com unidade de mensagem e propósito, apontando para o relacionamento entre Deus e a humanidade. E aí, você já leu a Bíblia? Ou tem curiosidade de começar? Independentemente da sua fé, conhecer a Bíblia é entender melhor o mundo em que vivemos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Nos comentários conta: qual é o seu livro ou versículo favorito da Bíblia? Vamos conversar. Obrigado por assistir e até a próxima. Que Deus abençoe